Você sabe por que Jesus curou aquele cego de nascença? Porque Jesus colocou lodo nos seus olhos? E porque Jesus enviou ao poço de Siloé em um sábado? É isso que eu quero te explicar e convido você a ficar comigo nesse vídeo. Olá, você que chegou a esse vídeo, eu sou a Cláudia Barros e você está aqui no nosso canal Rasgando o Véu, onde toda terça e toda sexta-feira nós estamos com um vídeo da Palavra de Deus, de ensinamento, de mensagem para acrescentar ao seu coração e ao meu. Vamos então hoje, nesse vídeo, que nós falaremos de um sinal que o Messias vai cumprir. Vamos lá então. Para entendermos como foi esse milagre de Jesus, nós precisamos retornar ao tempo para entendermos que ali, naquele momento, toda a cultura judaica tinha um entendimento sobre o Messias. O Sinédrio judaico, eles tinham uma concepção do que era o Messias. E para ser Messias, ele precisava cumprir, segundo eles, 4 coisas, realizar 4 sinais. E um desses sinais nós vamos falar hoje nesse vídeo, que é curar um cego. E não qualquer cego. O Messias precisava curar um cego de nascença. Por quê? Porque o livro de Isaías 35:5, vai estar escrito que ele abriria os olhos dos cegos. Eles entenderam que era um texto altamente messiânico. Então o Messias teria que abrir os olhos de um cego de nascença. Jesus, ele chega e ele reconhece um cego de nascença. E os discípulos vão perguntar: mestre, quem pecou? Foi ele? Foi seus pais? Quem pecou? Isso também já era uma concepção do ensinamento dos rabinos, que as pessoas poderiam pecar já no ventre. Mas aí Jesus, ele vai e já começa a explicar, já começa a ensinar, ele diz: olha, nem ele, nem seus pais pecaram, porque esse homem está cego de nascença para a glória de Deus. E realmente ele está ali para a glória de Deus. Então se aproxima Jesus dele, Jesus se abaixa ali, faz um lodo e passa nos seus olhos. Quando Jesus faz esse ato, ele já começa a ir contra todo o ensinamento rabínico daquele momento. Por quê? Porque nós temos ciência que o livro de João nos diz que isso acontece em um sábado. Sábado é um dia todo especial, é o Shabat. E no sábado, certas obras não podem ser realizadas segundo os rabinos. E uma delas era, não se podia fazer lodo, mexer no barro, porque lembrava a obra do oleiro. E ninguém podia lembrar a obra do oleiro. Então não se podia fazer isso, porque senão o sábado estaria quebrado. E Jesus faz logo isso e após envia esse cego ao tanque de Siloé, que é uma dificuldade para se chegar a esse tanque. E a gente pergunta, é um lugar tão difícil de chegar, porque justamente Jesus envia o cego para ir por esse caminho, passar por escadas, porque nesse tanque Jesus sabia porque havia um ritual a ser feito ali. Nós estamos falando no que ali era um sábado, e além de ser um sábado, é um sábado onde acontecia a festa do tabernáculo estava acontecendo naquele dia. Então a cidade estava cheia, havia muitos peregrinos naquela cidade e muitos iam estar ali no tanque de Siloé para acompanhar um ritual que era famoso ali naquele local, que era os sacerdotes desciam até aquele poço, enchia suas talhas e voltavam para o templo para jogar aquela água, simbolizando águas vivas. Num outro vídeo nós falaremos sobre isso. Então todo o ritual, todos os olhos estavam voltados ali para aquele poço. Então Jesus enviou aquele cego justamente para aquele poço, para que o maior número de pessoas possíveis pudessem ver um grande sinal, o sinal que marcaria o Messias. Porque, segundo a tradição, o Messias precisava abrir os olhos de um cego. E o que acontece? O cego lava os seus olhos e volta a enxergar. E a gente também não pode esquecer
que esse nome desse poço, o nome do poço é Poço de Siloé. E Siloé quer dizer o enviado, para ainda fortalecer a mensagem do Messias nesse sinal. E nós vamos reparar que a coisa é tão séria que esse cego é levado para a sinagoga para ser interrogado. Por quê? Porque foi um sinal fortíssimo que aconteceu. Mas ele foi levado para ser interrogado para que aquele milagre fosse desacreditado e desconectado do Messias. É tudo que nós vamos ver nesse interrogatório, onde a mãe e o pai vão aparecer e vão se sentir tão coagidos que eles vão dizer: esse é nosso filho, ele é cego desde nascença, mas curado nós não sabemos, pergunte a ele mesmo. Mas o cego de nascença, ele se mantém firme e ele diz, continua a dizer como ele foi curado, mesmo questionado, e tem uma hora que ele vai falar para os rabinos: eu não conheço ele, mas um homem, nem sei quem é, mas um homem que faz tais sinais, ele é de Deus. E vocês querem ser os seus discípulos? E isso se torna um horror para os rabinos que dizem que eles são seguidores de Moisés. Então, esse cego de nascença, ele vai usar a própria palavra do estudo dos rabinos para questioná-los e colocá-los contra a parede. E, no final, ele é expulso da sinagoga e vai encontrar com Jesus e vai ter uma conversa com Jesus. E eu vou ler um versículo que está aqui em João 9, 32, que diz assim, ó: desde o princípio do mundo, nunca se ouviu alguém que abrisse os olhos de um cego de nascença. E se este não fosse Deus, nada poderia fazer. Responderam-lhes e disseram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram. E Jesus ouviu que o tinha expulso e encontrou e disse: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus disse: tu já os tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. A melhor mensagem que nós tiramos daqui é: apesar desse homem cego de nascença ter passado lá pela sinagoga, ter sido questionado, sido expulso, porque ele foi de todas as formas desacreditado, para que ninguém acreditasse que Jesus era o Messias, o Senhor Jesus teve um encontro com ele e pergunta para ele: você crê? E ele reconhece Jesus e o adora. Ele reconhece Jesus como Messias, porque somente o Messias poderia cumprir aquilo que estava naquela palavra. Nunca houve ninguém que abrisse os olhos de um cego de nascença. Mas eis aí o Messias que abriu os olhos do cego de nascença e esse o adorou. Irmãos, então, hoje nós podemos entender que aquele milagre que aconteceu foi para a glória de Deus. Que aquele milagre aconteceu no Poço de Siloé, porque o Senhor queria que muitos presenciassem aquele milagre, porque só o Messias poderia fazer sinais, como foi visto. E o povo conseguiu ver e muitos creram que ele era o Messias. Eu gostaria que você entendesse algo, que os rabinos, eles sentaram e eles acordaram várias coisas que o Messias devia cumprir. Mas eu quero te dizer bem claro, o Messias cumpriu o que ele tinha que cumprir, porque ele veio cumprir a palavra do Pai. E o Messias está para a sua segunda vinda. E muitas coisas se tem falado do Messias, várias teologias falando sobre a vinda do Messias. Mas eu quero dizer, quando o Messias vir, ele vai cumprir não a teologia de A, não a teologia de B, mas ele vem para cumprir a palavra do Pai. Por isso, tenha sempre em mão as Escrituras, leia a palavra, porque aqui está o que o Pai vai cumprir. Fique sabendo a palavra, seja abençoado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.